Direito e saúde pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre racismo como obstáculo de acesso ao Sistema Único de Saúde. A nossa convidada é Clarissa Santos Lages, médica de família e comunidade, mestre em promoção da saúde e prevenção da violência pela UFMG, professora da Faculdade de Medicina da PUC, supervisora do programa Mais Médicos e gerente do Núcleo de Saúde Digital da FELUMA. Doutora Clarissa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Clarissa, seja bem-vinda. Obrigada. Para começar, então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua trajetória profissional e como o tema do racismo em saúde se conecta com sua experiência na medicina de família, na docência e em cenários de vulnerabilidade social. Olá, Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Cristiane, Giovana, pela oportunidade, pelo convite, de estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse assunto. Eu formei em 2013 e durante a graduação acho que eu era a única aluna negra da sala. Na faculdade devia ter mais uns 3, se não me engano. Não enchia uma mão, 2 piorou. Com certeza era menos do que isso, sabe? E acho que a faculdade, ela acaba sendo, pelo menos era, na minha época, muito centrada na doença, assim, no adoecer, e menos na promoção da saúde, menos na pessoa, menos na comunidade. Eu fui enxergando isso depois que eu fiz a residência mesmo. Primeiro eu fiz residência de cirurgia, não gostei muito do ambiente e tal, achei muito hostil. E aí eu conheci a medicina de família e comunidade, que já era uma das opções quando eu era graduanda, E na medicina de medicina de família e comunidade, MFC, que a gente chama, a gente tem uma piada, que a gente uma brincadeira de que a gente é médico de gente, médico de pessoas. Então a gente, de fato, tenta enxergar a pessoa como um todo, Não só a pessoa, mas a comunidade dela. Então, quando a gente pensa assim, é muito difícil de você dissociar a raça, A raça está na gente, tanto na pessoa, no indivíduo, como na sua comunidade. Então, eu acho que a residência foi um grande passo para eu conseguir passar a enxergar com mais profundidade esse tema. E quando eu fui fazer mestrado, eu fiz mestrado no Núcleo de Promoção da Saúde e Paz, lá da UFMG, com a Elza. E a professora Elza também, ela era muito integradora, E na minha pesquisa, a gente estudou um pouco de acesso da população aos sistemas de saúde, qualidade de vida com recorte racial. Então, acho que foi a partir daí que eu comecei a aprofundar um pouco mais no tema, de uma forma mais técnica, sabe? E é assim que eu acho que acabou se conectando com toda a minha trajetória, minha carreira como docente, enfim, como militante da saúde pública do SUS, Você comentou que quando você entrou, na faculdade, eram poucas alunas negras. Hoje mudou isso? Olha, isso mudou um pouco, Acho que com os programas sociais e programas de inclusão, De ingresso, na verdade, As cotas também, As cotas, o FIES, o ProUni, essa realidade mudou bastante, mas ainda está muito distante do desejável. Os alunos, principalmente da Faculdade de Medicina, são esmagadoramente, de uma forma muito predominante, brancos, Eu acho que isso é uma das coisas, dos pontos que a gente com certeza vai chegar aqui, nessa conversa de como que é um tema que precisa ser mais estudado e por que a gente, hoje, em pleno 2025, ainda tem tantos atrasos nesse tema, Assim, quem pensa, quem faz a saúde no nosso país são pessoas brancas, Exatamente. E a grande maioria, são pretos, são pardos, então realmente esse debate é muito importante. Eu também quero agradecer muito você, Clarissa, por estar aqui conosco, por abordar esse tema que é tão necessário, como a gente está falando aqui. E já indo para a pergunta, o SUS, Sistema Único de Saúde, é um sistema reconhecido mundialmente pela sua abrangência e universalidade. Entretanto, sabemos que a população negra ainda enfrenta barreiras significativas no acesso à saúde, até como a gente estava falando aqui agora. Como que você avalia o impacto do racismo estrutural no cotidiano do SUS?
Eu enxergo esse impacto como sendo um impacto dramático, assim. Acho que é uma crise que a gente vive, né? E ainda pouco notada e acho que subestimada e muito negligenciado ainda por quem produz as políticas públicas, né? E também, enfim, pelos trabalhadores em geral, é pouco pensado isso. E eu acho que é importante voltar um pouquinho, assim, só para a gente entender, porque, na verdade, esse impacto do racismo no cotidiano do SUS, né, assim, é um impacto, na verdade, na saúde pública, né, assim, que acaba rebatendo, recolcheteando, né, no SUS de uma forma geral. Então, em primeiro lugar, é muito importante a gente compreender que a saúde, ela é socialmente determinada, né, assim, acho que as pessoas têm dificuldade de entender por que o racismo ele impacta em problemas de saúde. É por isso que eu gosto de talvez voltar um pouquinho assim nessa discussão, porque a saúde ela reflete o nosso direito à educação, né, a transporte, a lazer, a emprego, a emprego, a renda, né, assim. Então todos esses fatores, né, acesso à água potável, né, a saneamento básico, então todos esses fatores são fatores que vão, na verdade, interferir no processo de saúde e doença. São fatores que vão ou produzir, gerar saúde, ou que podem agravar ou até produzir doenças, né? Assim, isso não sou eu que estou falando, né? Assim, existe um modelo pensado, que é o modelo de determinação social da saúde, e ele foi pensado e chancelado, obviamente, pela OMS, por organizações internacionais, tudo isso. E esse modelo, ele fala isso, que com o passar do tempo, né, a trajetória humana, é isso, a gente nasce, vive e a gente morre. Só que alguns fatores vão interferir na qualidade da nossa vida e também se a gente vai adoecer ou não. E aí é importante destacar que em 2010 o racismo ele entrou pela primeira vez como um fator de determinação, não de saúde, mas de inequidade em saúde, né? Assim, e aí quando a gente fala em iniquidade, a gente tem que lembrar que a gente não está falando de desigualdade, né? A gente está falando de fatores que são, ou situações, né, que são desiguais, mas que são também injustas e são desnecessárias, né? Então, trazer o racismo como um fator estruturante da produção de iniquidade em saúde foi muito importante, né? Isso é muito importante. E aí, quando a gente lembra que na 8ª Conferência de Saúde, esses determinantes eles já estavam postos, né, que foi lá em 86 e que depois contribuiu, né, pavimentou o chão para o SUS em 88 junto com a Constituição, a Conferência Nacional de Saúde ela já fala assim, né, abre aspas, né, em um sentido amplo, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, etc., né? Sendo assim, é principalmente um resultado das formas de organização social, de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida, né? Então, quando a gente pensa assim, a gente entende que o racismo ele vai operar no cotidiano das pessoas, né? No cotidiano da saúde pública e impactar no SUS. E aí ele impacta no SUS de várias formas, mas principalmente no acesso a fatores que vão promover a saúde, mas também no acesso aos serviços de saúde. E também, né, com os fatores que a gente já falou que vão agravar situações de saúde, como alimentação inadequada, por exemplo. Pois é, eu ia pedir justamente exemplos práticos, né, de como esse racismo estrutural se manifesta no serviço de saúde. Tem vários exemplos. A gente tem um relatório do IPEA de 2023, né, que mostra que mesmo o SUS sendo universal, esse relatório chama Desigualdades Raciais e de Renda no Acesso à Saúde nas Cidades Brasileiras. Ele traz que mesmo o SUS sendo universal, as pessoas negras elas moram mais longe dos serviços de saúde que são mais resolutivos. As pessoas negras também, às vezes, perdem muito tempo no deslocamento, né? Então, tem um ônus muito grande com o deslocamento para chegar e tirando, né, um ônus monetário e de tempo, né? E a maioria das pessoas negras também tem, não vou dizer a maioria, né, mas muitas também tem vínculos informais de trabalho que dificultam muito o cuidado com a própria saúde, porque, vamos supor, né, uma diarista que está grávida, ela não consegue um atestado, né? O atestado para ela não serve. Quem tem vínculo informal tem mais dificuldade, Tudo né? conspira contra, né? Uhum. É inacreditável, né? Sim. A pessoa, por exemplo, normalmente as UBSs, o horário é de 7 às 17. Então, que trabalhador hoje, né, consegue chegar ali numa UBS, aí vai procurar uma UPA, né, não vai ter esse atendimento integral.
Então, são todos esses fatores mesmos que impactam, né, doutora Clarissa? Sim, sim. E aí, quando a gente pensa em trazer mais dados, né, em relação a isso, quando a pessoa não consegue ter acesso a cuidar da própria saúde, né, assim, ainda na pergunta, né, sobre como que isso impacta no SUS e na saúde pública, né, poderia citar aqui vários exemplos, né, mas a saúde mental, por exemplo, é um fator super importante, né. O racismo, ele produz muito depressão, risco de suicídio, né, então lá em 2016, eu trouxe o dado, a cada 10 jovens que se suicidavam no Brasil, 6 eram negros, né. A autoestima não existe, né? Isso é seríssimo, isso, gente. O risco de suicídio entre jovens negros em 2016, é claro que é um dado, né, que já está um pouco atrasado, mas é um dado muito impactante, né, porque se já melhorou, já foi assim, né, de uma forma tão trágica, né, 45%, né, a chance de um jovem negro se suicidar é 45% maior, né, do que outros jovens. Aí doenças crônicas, né, então a população negra, por todos esses fatores que a gente acabou de dizer, né, elas acabam adoecendo mais de diabetes, de hipertensão, né, de doença renal crônica, obesidade, a taxa de mortalidade por hipertensão e diabetes é maior. E tem uma doença que eu acho que ela é muito marcante, ela é muito impactante, que é a anemia falciforme, né? A anemia falciforme é uma doença genética, hereditária, né? Enfim, e desde quando as primeiras pesquisas para tratamento e tal começaram, até a formação da primeira política pública foram 92 anos, um hiato de 92 anos. Então, isso mostra muita negligência, né? Assim, do Estado, do governo, nossa, né? Enquanto sociedade, para olhar para doenças que são predominantemente de populações negras, né? Gente, mas é incrível esse descaso, né? Assim, qual que é a razão desse descaso? É o racismo, né? Assim, o racismo é o que estrutura a forma como a gente vive, né? Que o racismo acaba rotulando as pessoas em quem merece viver ou morrer, quem merece, enfim, tá atrás das grades, quem não merece, né? Assim, são os estereótipos, né? Também, porque o racismo não é só estereótipo, né? Quando a gente traz isso para dentro de um ambiente de uma unidade de saúde, por exemplo, a gente vê que os estudos hoje mostram como que, às vezes, o tempo de consulta das pessoas negras é menor do que das pessoas brancas, né? A gente vê como o acesso ao acolhimento dentro de uma unidade de saúde, às vezes, é pior. A gente vê invalidação da dor. Eu não sei se vocês acompanharam, mas foi um caso que me chamou muita atenção, que foi o parto da Serena Williams. E ela conta, né, como que o racismo, como que ela quase morreu, né, vítima de racismo durante o próprio parto, né? Nossa. E isso mostra pra gente que ter acesso a bens, né, a renda, isso não retira, né, o fator racismo, porque a dor dela foi invalidada pelos profissionais. Sim, ela dizia, eu tô sentindo dor, eu tô passando mal, eu tô me sentindo mal, e ela quase morreu. Se não me engano, foi pré-eclâmpsia que ela teve, uma coisa assim, né? Gravíssimo, né? Gravíssimo, né? E aí, enquanto a gente vê alguns outros partos, nasceu na água, né? Nasceu... Então, assim, é claro que é uma invisibilização da dor da pessoa, do relato da pessoa, né? Assim, essa questão da dor é muito marcante em outros fatores, como no parto, né? Acho que a gente replica um modelo que já existe, né, na nossa sociedade. E, assim, eu acho que agora todos nós estamos tendo mais consciência, né, de que é necessário mudar isso, que a sociedade está evoluindo, que a gente precisa ter mais consciência mesmo, né? Então, por isso que é importante trazer pessoas como você, Clarissa, aqui, né, para os nossos ouvintes, para a gente também fazer esse momento de reflexão. Porque, às vezes, a gente replica. Sim, uma estamos conduta. replicando. É estrutural, Cris. A gente replica, entendeu? Então, eu acho que por isso que é muito importante a gente estar aqui hoje, fazendo essa discussão. E já pegando o gancho, né? A senhora, você já atuou em contextos de desastres ambientais, imunitários, Mariana, Brumadinho, a questão da crise Yanomami também, missões em Moçambique. Na sua experiência com populações em territórios vulneráveis, como exemplifiquei, né? Quais desigualdades raciais em saúde ficaram mais evidentes nesses territórios? Eu acho que um ponto que une todas essas
todos esses desastres, né, humanitários, sanitários, acho que sem sombra de dúvidas é o racismo ambiental, assim. É claro que o racismo ambiental ele passa pelo racismo em saúde também, as coisas são todas interligadas, mas se você parar para pensar, né, quem são as pessoas que moram próximos a um rio poluído, por exemplo? Nem estou falando de barragem, né? Estou falando antes, estou falando na arquitetura urbana, né? A arquitetura urbana, ela é racializada, né? Então, quem são as pessoas que moram próximas aos bulevares, né? Que a gente chama que são os rios poluídos, né? Os córregos poluídos, enfim, que são tampados e aí você constrói, né, jardins bonitos, e quem é que mora próximo a um esgoto a céu aberto. Então isso é um racismo ambiental, né, um racismo que a gente vê na arquitetura da nossa cidade. E quando a gente para pensar em ambientes rurais ou populações dos campos, águas e florestas, me marcou muito em Mariana uma vítima que me disse assim: doutora, a gente não construiu uma casa embaixo da barragem, construíram uma barragem em cima da gente, a gente já estava aqui. Quais são as populações que são desrespeitadas nesse nível, né? Poxa, moramos aqui. É claro que a gente sabe que tem alguns condomínios aí que foram afetados, né, etc. Mas são as minorias. Quem sofre mesmo são as populações majoritariamente negras, quilombolas, indígenas, a própria questão Yanomami, o garimpo ilegal, as madeireiras, tudo isso trouxe um desequilíbrio ambiental muito grande, com acentuação de doenças que antes existiam, mas não eram tão agravadas, né? Como, por exemplo, a malária, desnutrição, diarreias, né? Então, assim, eu às vezes digo que, gente, se algum dia eu tivesse malária, eu acho que eu ia ficar 2 meses em casa, deitada. E imagina uma comunidade inteira com malária, com desnutrição e com diarreia. Como que você tem força, né, para ali dentro do campo? Acho que isso tudo passa pelo racismo ambiental, que é tanto de negligência quanto de permissão de abusos, como construção de barragens ou de madeireiras, garimpo, tudo isso. Mas são próximos às populações vulneráveis. Então eu enxergo assim, sabe, a produção da doença via racismo, né, assim, em algumas de suas facetas. E no ensino médio, que na formação em saúde, como é o tema do racismo tem sido abordado? Tem sido pouco abordado ainda, é claro que hoje já se conversa muito mais sobre isso, né? Mas eu acho que ainda é importante a gente tratar a questão do racismo como um problema de saúde pública marcante. A gente não tem, por exemplo, uma cadeira, né, de saúde da população negra dentro da faculdade. Nem falo só de medicina, né? Falo de todas as áreas, principalmente da saúde, né? Assim, mas a gente tem não sei quantas aulas e carga horária sobre diabetes, sobre hipertensão, sobre raropatias, né? Que a gente só vê na faculdade, nunca mais vê falar da doença, nunca atende um paciente com aquela doença, né? Mas a gente não tem setores especializados, né, em saúde da população negra dentro da faculdade, né? Os médicos saem sem essa sensibilidade, sem essa atenção, sem essa percepção da realidade do país. Sim, muitas vezes sim. Hoje já se tem discutido mais, algumas faculdades já têm, inclusive, ligas acadêmicas que tratam sobre o tema, sobre o assunto, mas a gente ainda percebe o tanto que isso precisa melhorar para que a gente forme profissionais sensíveis ao tema, senão a gente não consegue mudar esse tipo de realidade. E, doutora Clarissa, dentro da lógica do SUS, na estratégia da saúde da família, na medicina de família e comunidade, que lidam diretamente com o território e a diversidade populacional, quais estratégias podem ser adotadas para garantir atendimento mais equânime e inclusivo? Eu acho que para a gente pensar em estratégias, a gente precisa também separar um pouco do que é uma estratégia do trabalhador, da gestão, o que é uma estratégia de governança, né? Eu acho que todos esses 3 pilares precisam de muita atenção, e quando a gente pensa na vida do trabalhador, eu acho que é a educação permanente mesmo, pensar em grupo, promoção de cursos, etc., para que o trabalhador enxergue a população negra como ela deve ser enxergada, né? Não de uma forma diferente, mas a partir da ótica da equidade mesmo em saúde. De gestão local ou municipal, acho que é importante identificar também o racismo como um fator de adoecimento para que você possa pensar em políticas ou em investimentos locais em relação a isso. E de uma governança maior, eu acredito que a gente precisa realmente de mais investimentos e um olhar mais voltado. Não é que é para tirar de outros, né? Mas quando a gente estuda, a gente consegue investir melhor também, né? O nosso tempo, o dinheiro, etc., a educação, a atenção. Então, eu acho que a gente precisa de um olhar mais voltado para a saúde da população negra de uma forma mais razoável do que tem sido feita hoje. Pois é, você mesmo falou, né, que estudos mostram, né, você apontou casos, né, dados
de que, por exemplo, mulheres negras têm maior mortalidade materna, que as pessoas negras sofrem mais com doenças crônicas, que há esse desrespeito pela dor da mulher negra, né, no parto, por exemplo. Esses dados, então, evidenciam mesmo que o racismo é um obstáculo real no acesso à saúde. Sim, evidenciam. E a gente tem vários estudos, principalmente no campo da saúde da mulher, mortalidade materna e infantil, né? A gente tem um estudo muito legal, que ele chama A Cor da Dor, que foi feito até uma pesquisadora, a Maria do Carmo Leal, ela e um grupo de pesquisadores lá do Rio de Janeiro, e esse estudo é super legal, porque ele mostra como que as mulheres negras peregrinam mais, e aí tem todos as vírgulas estatísticas, né, no estudo, mas quem quiser pode procurar. Ele mostra como que as mulheres negras peregrinam mais de maternidade em maternidade na hora do parto para conseguir acesso, como que elas recebem menos anestesia. Gente, isso é um absurdo. É feito um procedimento que inclusive é considerado uma violência, né, assim, que é a episiotomia, e nesse estudo mostra como que as mulheres negras passam por mais desse procedimento. E, inclusive, é o corte, não é? É um corte que é feito, né? No períneo, para o bebê poder passar. Que é, assim, é um horror, né? É um horror. A mulher ficar mutilada, Cris. Sim. Nossa, gente. E como que eles que fazem isso nas mulheres negras, ou pelo menos faziam, é uma prática, né? Que foi demonstrada nesse estudo, como que faziam, e ainda sem anestesia, né? Porque a dor do parto, já tá sentindo dor, né? Então, como que as mulheres negras são vítimas disso. Mas a gente tem muito mais estudos, mais dados sobre isso. Tem o Boletim Epidemiológico de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde de 2023, que mostra o número de consultas de pré-natal, como que é um número de consultas menor ainda para a população preta e parda, né? Então, no Brasil, apesar da gente ter melhorado como um todo, né? Nesse estudo de 2023, ele mostra uma proporção de mães com 7 ou mais consultas, né? Ela cresceu, mas para a raça branca 80,9%, amarela 74,3%, preta 68,7% e parda 66,2% e indígena 39%. Nossa, olha. Né? Então, a gente percebe uma iniquidade muito grande assim, no número de consultas e nas causas também de mortalidade, né? Mulher negra sofre mais, então, com problemas de hipertensão, pré-eclâmpsia, né? Então, os dados, eles mostram isso pra gente. Entre 2010 a 2020, só para vocês terem noção em relação à hipertensão, mortalidade por causa de hipertensão, né? Na população branca, a gente teve uma queda de 18,2% para 12,2%, e na população parda, a gente teve uma queda de 18,2% para 16,6%, então ainda é bem mais alto, né? E da preta, saiu de 2010 para 18,2% e passou para 23,1%. Gente, é um longo caminho, né? Sim. Longo caminho, Cris. Longo caminho mesmo. E, professora Clarissa, já encerrando, a gente sabe que o SUS, apesar de seus desafios, é também um espaço de inovação e resistência. E como que você enxerga o futuro da luta contra o racismo dentro do SUS? Eu acredito que é um futuro de luta, né? Acho que a gente vai permanecer por muito tempo ainda nesse estado de combate, né? Que é cansativo, mas é necessário. E eu acho que as novas tecnologias, a gente precisa... Eu fico muito aflita com essas novas tecnologias, eu tenho trabalhado com isso também. Por quê? Porque a gente também já tem estudos que mostram... Tem uma pesquisadora muito incrível, o nome dela é Rua Benjamin, e ela tem até um livro que fala, né, Race After Technology, que mostra pra gente como que a tecnologia ela se adapta, né, ao racismo, porque por trás daqueles códigos que a gente tem de tecnologia são dados históricos, são pessoas que constroem aquilo. Então, como que a tecnologia em si, que a gente, né, tem visto e tem tentado utilizar mais, como que ela acaba se adaptando às novas formas de racismo, é uma nova forma de racismo. A gente vê isso direto, né, de reconhecimento facial, por exemplo. Vira e mexe, aparece um artista, um rapper negro que tá lá no reconhecimento facial da polícia. Então, é como que as novas... Tô dando um exemplo, assim, que é para ficar mais fácil de entender, né, de todo mundo entender, mas tem outras coisas que são muito mais sutis do que isso, e a gente percebe como que o racismo se adapta. A própria telesaúde, né, que a gente tem investido tanto nisso e pensado tanto nisso como uma saída para vários problemas que a gente tem
de atenção especializada. Quem são as pessoas que têm acesso a uma internet boa, a computador, que vão conseguir, que tem internet, né? Dependendo aqui de BH, né? Do aglomerado que você estiver, seu celular não pega nenhum sinal, assim. Então, como que eu vou propor para uma população dessa? Então a gente não tem hematologista, então você vai fazer uma consulta online, né? Sim, então eu acho que a gente não pode, como a gente está... É até difícil de explicar, né? Mas como as tecnologias estão nos alcançando e a gente busca elas também como saída, a gente tem que pensar que elas também podem reproduzir o racismo tal qual se executa de uma forma manual, né? Assim, então, como que a gente pode fazer para evoluir, melhorar nesses dados, evoluir enquanto sociedade e não deixar que as novas tecnologias reproduzam o que a gente, né, enquanto sociedade sempre fez. Gente, tudo passa pela educação, né? A gente está falando aqui, mas tudo uma questão da falta de uma educação, não é, doutora Clarice? Eu acredito que a educação ela é fundamental. Não só a educação clássica, como a gente conhece, né, que é ir para a escola, mas a nossa autoeducação, né? Porque se todo mundo aqui é capaz, né? A gente fez cursos difíceis, né? Todo mundo estudou. Como que a gente não para pensar que quem está do nosso lado, na realidade que a gente vive, inserido no Brasil, né? Então, assim, a gente tem condições, sabe? Intelectuais, cognitivas, né? De perceber isso. Então, acho que a educação, em todo o seu sentido mais amplo, ela é necessária. Doutora Clarissa Santos Lages, agradecemos mais uma vez imensamente pela sua presença aqui conosco. Sua experiência, sua lucidez traz uma enorme contribuição para o debate sobre a equidade no SUS. Muito obrigada. O roteiro desse episódio é de Giovana Carone, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o nosso próximo episódio, dia 17 de novembro, no Spotify. E você também pode escutar na Rádio MP e no YouTube. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.